Bom dia, pessoal. A gente vai dar início ao capítulo 9. Agora, ao contrário do que a gente estava estudando, eletricidade, energia, usinas, a gente vai ver agora a questão agora relacionada à ecologia. Capítulo 9 é uma introdução à ecologia, que pega as partes iniciais do tema. Então, lembrando que os avisos se encontram no mural, na plataforma. Qualquer dúvida, vocês perguntem durante as aulas. A gente vai estudar aqui nesse capítulo a introdução, sobre o tema, os níveis de organização biológica, alguns conceitos básicos que a gente trabalha na ecologia, relações ecológicas, as harmônicas e as desarmônicas. Vamos falar um pouquinho das adaptações dos seres vivos. Vamos concluir o que a gente viu nas aulas e as atividades. Vamos especificar no final como é que vocês vão trabalhar nesse capítulo. Então, falando um pouquinho do tema, ecologia é a parte das ciências que vai estudar as relações dos seres vivos, seja os seres vivos com o ambiente, ou seja, entre eles mesmos. Então, a relação dos seres com o ambiente e entre si. Como as plantas e os animais, então, se relacionam no ambiente? Fica a dúvida. Por meio de relações ecológicas. E a gente vai ver que cada uma tem uma característica diferente, podendo ser benéfica ou trazer prejuízos, mas todas as relações e interações são importantes. Então, é um tema que a gente bem importante para o nosso dia a dia. Então, níveis de organização biológica. A gente tem um indivíduo de uma espécie que, se você tiver mais de um indivíduo junto, você tem uma população desse indivíduo. Então, o conjunto de um organismo é chamado de população. Então, o conjunto de vários organismos em um espaço, uma mesma área, é chamado de população. Conjunto de várias populações. Eu tenho a população X com a população Y, que no caso aqui são as árvores. E a gente tem, acho que uma serpente aqui. Então, a gente tem 3 populações aqui. Conjunto de populações é chamado de comunidade. As populações, elas são agrupadas em uma mesma região. O conjunto da comunidade, a gente tem o ecossistema. Então, se a gente tiver várias comunidades junto com os fatores ambientais, a gente vai ter o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra é chamado de biosfera. Lembrando que o organismo, que a gente encontra em uma espécie, os organismos vão precisar apresentar as mesmas características e se reproduzir, fazer reprodução entre si, para ser considerada de uma mesma espécie. Então, cada espécie vai ter características próprias e vai ter que se reproduzir para ser considerada uma espécie. Conceitos básicos. No slide anterior, a gente falou de ecossistemas. Os ecossistemas, então, são formados por 2 fatores. Os bióticos, que são as comunidades, os seres vivos, e os abióticos, que são os ambientais. Luminosidade, calor, pressão, tudo que tem, vamos dizer, não tem vida, são os fatores abióticos. Mas o ecossistema, então, é a interação dos seres vivos com os fatores não vivos. Hábitat é o endereço de uma espécie. A espécie X eu encontro em tal local. Espécies aquáticas, qual é o hábitat? No mar. Nicho ecológico, função de uma espécie. A espécie X é carnívora, a espécie X é predadora. Então, a função dessa espécie é o nicho ecológico. E, como eu falei, os seres vivos, eles, para terem uma proximidade, uma interação entre eles, precisa de relações ecológicas. Se for em relação às espécies, pode ser uma relação, uma interação na mesma espécie, chamada intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie. Se for com espécies diferentes, eu tenho cão e um gato, espécie do cão e espécie do gato. Eles vão se relacionar. É interespecífica, entre 2 espécies diferentes. Intra, mesma espécie. Inter, espécies diferentes. Isso, a relação ecológica estando relacionada às espécies.
tendo a ver com os prejuízos. Se não causar nenhum prejuízo e até beneficiar, é chamada de harmônica. A harmonia é uma coisa boa, então harmônica é sem prejuízo. E desarmônica é quando tem algum prejuízo para alguma espécie envolvida. Então aqui a gente tem os exemplos, né? Os links, a predação, né? Uma espécie atacando a outra, uma servindo de transporte, que aí a gente já tem as benéficas e para uma indiferente, sociedade das abelhas. Então cada ser vivo vai ter um tipo de interação. Então, fazendo um apanhado intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, a harmônica, ou seja, sem prejuízo, são as colônias e as sociedades. A gente vai ver nos slides cada uma. Desarmônica, da mesma espécie. Canibalismo, que é o ser come o mesmo da mesma espécie, e competição. Interespecífica, entre espécies diferentes. Harmônicas. Mutualismo e comensalismo, né? É um tipo de relação interespecífica. Desarmônica, a gente vai ver parasitismo e predatismo. Competição e amensalismo eu vou comentar, mas a gente não vai trabalhar muito a fundo nesse capítulo. Relações, então, ecológicas harmônicas interespecíficas. Interespecíficas entre espécies diferentes. A gente vai ter mutualismo, que é o que? Benéfica para as duas e a associação delas é obrigatória para uma delas. Os links são formados por algas e fungos e é necessária a associação dos dois para que os links, essa relação seja formada. E as micorrizas também é um outro exemplo. Então, interespecífica entre espécies diferentes, você tem espécies de algas e espécies de fungos que são espécies diferentes, se relacionam e formam os links. Protocooperação é positivo, porém não é obrigatório. Por exemplo, peixe palhaço e as anêmonas. O peixe palhaço gera um pouco de alimento quando ele come o resto de alimento para as anêmonas e as anêmonas oferecem proteção para o peixe palhaço. Se ambos se separarem, ambos vão sobreviver. Então é bom para os dois, mas não é obrigatório. Aqui, se um se separar do outro, algum pode morrer. Comensalismo é bom para uma espécie, por exemplo, para rêmures, mas para outra é indiferente. Ter ela ali ou não vai fazer diferença no caso. Dando exemplo da rêmora tubarão, a rêmora come o resto de alimento do tubarão e fica embaixo dele. O tubarão, para ele, nada vai acontecer, se a rêmora vai estar ali ou não. Então, aqui, links, associação de fungos e algas, que é o mutualismo. Aqui, protocooperação, a protocooperação, que para ambos eles podem estar associados, mas não é obrigatório. Peixe palhaço com a anêmona e a rêmora com tubarão, que é o comensalismo. Ele está aqui de baixo, mas para o tubarão é indiferente, ele está ali ou não. Relação harmônica, ou seja, benéfica, intraespecífica. Como eu falei, colônia e sociedade. A colônia, para as duas, são positivas, só que eles são unidos anatomicamente, ou seja, o grupo desses seres estão unidos. Para quê? Executarem tarefas. Exemplo, caravelas portuguesas, os corais que a gente encontra no mar. Todas essas fazem uma colônia. Bactérias também é um tipo de colônia. E, além das colônias, a gente tem as sociedades, que não têm união anatômica, mas eles se unem para executar tarefas. E o interessante dessa sociedade é que normalmente é de forma organizada, como a gente pode ver as abelhas aqui. Cada abelha tem uma função diferente. O zangão tem uma, a abelha rainha, a operária tem outra. E as formigas também, elas fazem sociedade. Agora falando das relações ecológicas desarmônicas, ou seja, que vão levar prejuízo para alguém. Interespecíficas, vamos trabalhar duas principais, mas tem mais duas que eu vou citar. Predação é positiva para quem está predando, ou seja, atacando,
porém, para a presa que está sendo atacada é negativo. Então, quem ataca é predador, positivo. Quem é pego pelo predador, que é a presa, negativo. O predador se beneficia e a presa morre. Normalmente é uma forma de alimentação, como a gente vê um leão se alimentando de zebra. É uma forma de alimentação dos seres vivos, é chamado de predação. Parasitismo. O parasito, que é o que vai estar ali sugando as energias do hospedeiro, quem está com o parasito nele, faz uma relação. Para o parasito é positivo, porque ele obtém alimento e energia. Para o hospedeiro é negativo, porque ele está sendo consumido de alguma forma, seu nutriente é consumido pelo parasito. Porém, a diferença é que a predação normalmente leva à morte. O parasitismo, nem todo parasito vai levar seu hospedeiro, ou seja, quem está abrigando ele, à morte. Até porque o parasito, para ele sobreviver, ele precisa do corpo de quem ele está parasitando. Então, normalmente não leva à morte. Então, desarmônicas na mesma espécie. Canibalismo, a espécie, um ser da mesma espécie come a outra. Ou seja, a fêmea da aranha viúva negra, ela costuma, depois da reprodução, se alimentar do macho que está ali com ela. Então, para a fêmea é positivo, para o macho é negativo. Se vocês forem ver, a fêmea é maior que o macho. Ela envolve ele e mata, por isso que o nome dela é viúva negra. E, além da canibalismo, que é um comer o outro da mesma espécie, né, biologicamente falando, a gente tem a competição, que geralmente requer disputas, seja por reprodução, seja por alimento, seja por água, espaço e etc. Você vai ter duas espécies. A mais forte numa característica vai ganhar essa competição. Por exemplo, dois felinos brigando por fêmeas. O mais forte ganha a disputa, então é benéfico para ele, e quem não consegue dominar a situação pode ser prejudicado, não necessariamente levando à morte. Além das... eu esqueci de falar. Além das interespecíficas predação, parasitismo, a gente tem o amensalismo, que é quando o ser produz uma substância que mata a outra. Por exemplo, que a gente tem a formação do antibiótico. O fungo produziu uma substância que matou a bactéria. Foi assim que foi descoberta a penicilina. A gente tem o amensalismo também e a competição aqui também formada. Mas aí a gente vê com calma depois nas próximas aulas esses dois tipos de relação. Então, voltando, já falamos das desarmônicas, interespecíficas, intraespecíficas, que a gente viu a foto aqui da viúva negra comendo. Voltando, falando um pouquinho, os seres vivos, eles se relacionam entre si por meio das relações ecológicas, que podem ser harmônicas e desarmônicas, mas ele tem relação com o ambiente. E para isso, alguns seres vivos desenvolveram algumas adaptações para viver naquele determinado ecossistema. Como, por exemplo, que a gente pode citar, animais de climas muito frios. Então, as adaptações, elas são características de comportamento e corporais que vão garantir que aquele ser vivo, aquela espécie, sobreviva numa determinada região. Pegando o exemplo da foto, que é um urso polar, ele vive em regiões frias, né? Nos polos é muito frio. Qual é a adaptação do corpo dele? Ele tem uma camada de tecido adiposo, ou seja, de gordura muito grande e bastante pelo, para que ele consiga sobreviver ao frio intenso. Algumas plantas de clima quente, como por exemplo Nordeste, eles têm raízes profundas, armazenamento de água no caule, espinhos. Todas essas adaptações é para a planta sobreviver. Locais de pouca água, ela vai precisar de caules que armazenam água, raízes profundas para pegar água de regiões do solo mais profundas. E espinhos, dependendo do local, para proteção e até mesmo acúmulo também de substâncias. Então, cada ser precisa se adaptar. E aí é a forma que ele vai encontrar que vai dar essas características diferentes. Concluindo, a ecologia estuda as interações de seres vivos e destes com o meio ambiente.
Na ecologia, há um nível de organização que inicia com comunidade, né, que se inicia com organismo e termina com biosfera. Os animais, só corrigindo aqui a palavra, inicia com organismo e termina em biosfera. Os animais podem se relacionar de forma harmônica, ou seja, benéfica, ou de forma desarmônica, ou seja, leva prejuízo para alguma delas. Pode ser da mesma espécie, intraespecífica, ou de espécies diferentes, interespecíficas. E as adaptações são importantes para que os seres vivos consigam sobreviver naquela região que eles habitam. Então, atividade. Sempre os testes com 2 questões. E as atividades finais eu vou discriminar quais que vocês vão fazer do capítulo. Não vou passar todas essa semana, não. Então, mais uma vez, obrigada. Boa aula para todo mundo e uma boa semana.